Vamos então dar início, com muito atraso, eu vou tentar ser o mais breve possível, ao nosso estudo da noite de hoje, agradecendo em primeiro lugar a paciência de vocês, agradecendo a casa maravilhosa que eu tanto amo pela oportunidade. E quando nos foi confiada essa tarefa, eu fiquei meio sem saber qual seria o tema, né, a abordar, e nós resolvemos falar um pouco sobre abrir aleatoriamente o Evangelho, e nessa abertura nós abrimos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E antes de darmos início propriamente dito ao estudo, eu convido a todos para uma pequena reflexão, um minutinho de reflexão, juntar as nossas energias dentro do nosso coração, estarmos abertos a receber as bênçãos, a inspiração dos nossos anjos da guarda, para que possamos seguir em paz, seguir o nosso caminho na luta, nesta encarnação escolhida a dedo por nós. Que as bênçãos de Jesus, a paz do Mestre, o seu olhar carinhoso, a sua palavra amorosa, caia dentro de nossas mentes, de nossa alma, frutifique para que possamos fazer o nosso melhor. E que Deus nos permita, neste momento, iniciar o estudo da noite, porque na verdade é um estudo, não é? É um estudo para mim, para todos nós. E quando nós falamos em há muitas moradas na casa do meu pai, a primeira sensação que a gente tem, a primeira vontade de abrir o Evangelho, não é? E ler o que São João escreveu no capítulo 14. E é uma das primeiras coisas, né, para vermos aqui no Evangelho de Jesus. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. Mas eu vim para preparar o meu lugar. Depois que me tenha ido e que vos houverdes preparado o lugar, eu voltarei. Olha que coisa linda. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então Jesus faz um chamado muito lindo de que ele veio, deixaria preparado a sementeira para que um dia a gente pudesse estar ao seu lado. E de morada em morada na casa do nosso Pai, nós um dia chegaremos até aonde Jesus está e se encontra hoje. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos para outro, né? Nesse capítulo eu não vou me ater às questões de classificação didática, de mundos de regeneração, mundo de expiação e mundos felizes, etc. Eu acho que a primeira coisa que Jesus nos traz nas palavras de São João, é sobre a fé. Ele fala: não se turbe o vosso coração. E este é um momento planetário em que tantos de nós estamos com o coração doído, sofrido, né? Saudoso, solitário. Mas ele nos conclama a fé. E ao longo da humanidade nós tivemos tantos exemplos de fé. Nós tivemos exemplos desde tempos muito passados, né? A começar por Abraão, que provou a sua fé ao entregar o seu filho Isaque para o sacrifício.
É um dos maiores testemunhos de fé que a gente já pôde ver na humanidade, não é? Até que Deus falou, não precisa, não vamos chegar nesse ponto não, um cordeiro me basta. Mas ele fez o sacrifício, ele foi ao sacrifício até o fim, com a certeza da ressurreição, como Deus havia prometido a ele. Apesar de um certo engano na interpretação, mas era bem típico daquela época, não é? Depois, mais adiante, nós vemos outra demonstração de fé gigantesca, que foi a de Moisés. Moisés rasgou todas as normas de conduta a qual ele era submetido por ser um príncipe, por ter sido um príncipe em algum momento, né, do Egito, e bateu de frente mesmo com o faraó, em nome da certeza de que a missão dele seria mesmo tirar o povo do Egito, da escravidão. E ele persistiu muito, né? E conseguiu. De repente ele se viu liderando milhares e milhares de pessoas e pelo deserto, sem muito saber para onde ir, sendo guiado por um fogo aleatório, e de repente ele se viu na frente de um oceano, de um mar. Bom, e aí como é que nós vamos passar? Ele só sabia uma coisa, que eles passariam, isso ele sabia, né? E ele foi imbuído do quê? Só da fé, nada mais. Da certeza de que ele passaria por aquele momento. Então, assim, dentro de outras tantas, depois veio Josué, né, também liderando o povo para a conquista das terras que eles achavam que eram dos seus antepassados, a conquista dos reinos ali do lado. Josué inseguro, muito inseguro, não se achando digno da missão, né? Até porque ele não se achava digno de ser substituto do Moisés, e conversava muito com Deus, né? Com o que ele chamava de Deus, que a gente sabe que na verdade é o seu espírito protetor, o guia de luz, enfim. Conversava muito, recebia muita orientação, muito apoio, muita força, até que ele foi persistindo, se viu diante novamente de outras águas, dessa vez do Rio Jordão, precisando passar por ali no período das cheias. E ele precisava passar e passou, né? Começou novas conquistas, mandou espiões para Jericó. Tem também o testemunho de fé da prostituta Raabe, que só sabia que ela queria sair daquela vida e ela esconderia os mensageiros que estavam lá escondidos como espiões. E ela conseguiu, né? E eles conseguiram. E o final do final, assim, em termos para nós citarmos mesmo, é a derrubada das muralhas de Jericó. Não teve evento tão forte em termos de fé quanto esse, quando falaram, vocês vão circundar 7 dias e a muralha da maior fortificação da atualidade, da época, será derrubada. Inclusive dentro do povo judeu havia muito escárnio, havia muito deboche. Não vai conseguir, de jeito nenhum, Josué é louco. Por que a gente ficar rodando em volta de uma muralha vai derrubar? E ele foi na fé, e ele tinha certeza disso, né? E o que isso tem a ver com o capítulo 3? Tem a ver que nós estamos hoje numa morada, num planeta que está convulsionando socialmente falando, convulsionando espiritualmente falando. E se nós não estivermos imbuídos pela fé, mesmo que ela seja tão pequenininha como foi falado no Evangelho, quanto um grão de mostarda, nós não sobreviveremos a tudo isso. Não com a sanidade mental suficiente para passarmos por esse momento, não é? O planeta está convulsionando e o plano inferior sabe disso. Ele sabe que o tempo dele está contado.
que não tem mais muito tempo para continuar assediando toda a população da maneira como eles estavam assediando. Então agora se intensifica esse assédio, sob os mais diversos matizes. A gente vê assédios, digamos, num patamar mais expansivo, maior, dentro de líderes políticos, a descriminalização do aborto, né? A gente sabe que isso não é obra do Cristo, nunca foi. É obra da falange inferior, que realmente influencia algumas pessoas nesse nível, né? Outras tantas coisas que acontecem, excessos de todo tipo, drogas de todo tipo, a tentativa de descriminalizar as drogas, né, que deixam os nossos jovens, os certos adultos também, completamente fora de controle da sua própria personalidade, da sua própria situação de vida, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre o que fazemos, sobre o nosso corpo. E no momento em que a pessoa está fora de si, ela perde esse senso de responsabilidade, não é? Desde até os assédios mais disfarçados, digamos assim, né? Assédios que a gente vê na comunidade espírita, na comunidade familiar, em nós mesmos, como pessoas, né, individuais. E quando eu digo família espírita, é de um modo geral. A semana passada eu escutei alguém me dizer que em alguns núcleos espíritas, eu não sei, não saberia dizer onde também, nem se eu soubesse, eu diria, algumas casas espíritas estão questionando se Jesus foi realmente quem foi. E na hora que eu escutei aquilo, meu queixo caiu. Eu falei, meu Deus, se veio Jesus, ele disse, mandarei o Consolador prometido. Chegou Kardec, com toda a sua inteligência, com toda a sua didática. Como a gente diz hoje em dia, Jesus falou o que falou, Kardec veio e desenhou. Né? Como a gente brinca hoje. Não bastasse um ter falado, o outro veio e desenhou. Esmiuçou a doutrina do Cristo. Colocou em palavras que a gente conseguisse compreender, inclusive as palavras mais complexas. Como é que dentro de uma comunidade espírita, que estuda, que lê, que tem o Evangelho como guia, alguém questiona quem foi Jesus nesse planeta? Se ele realmente é aquele que devemos seguir. Foi o que a moça me falou no dia da nossa reunião. Eu fiquei bastante impressionada. E numa hora dessa você vê claramente que a Terra é um hospital, né? É um hospital, é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui, nesta morada, expiando as nossas escolhas equivocadas das outras vezes. Fizemos escolhas equivocadas e estamos aqui. Estamos expiando, estamos passando por provações. E aí? E o que a gente está fazendo agora, nesse momento? Porque o que já foi feito, está lá. Né? Vamos aqui tentar fazer o melhor possível? A gente está fazendo isso? Essa pandemia, né, permitida pelo Cristo, né, não criada, permitida por Ele, ela veio para quê? Ela está ensinando alguma coisa para a gente? A gente vai sair dela diferente do que entrou? Né? Vamos permanecer nesse hospital ainda, nesse hospital terreno, nesse planeta de provas e expiações por um tempo. E nesse tempo que nos resta, quem iremos atender, a qual, vamos dizer, ao nosso guia espiritual de luz, ou daremos espaço para um processo obsessivo? Isso só depende de nós, só depende da nossa força de querer vencer os problemas, as vicissitudes
que nós estamos passando, não é? No dia 1º de janeiro, eu escutei uma palestra de aproximadamente umas 3 horas. Não foi muito fácil, não. Mas o assunto era tão interessante que me prendeu durante 3 horas, realmente. E uma dos momentos ali, houve uma psicofonia do mentor da casa, ao vivo. E ele nos coloca toda a questão de 2020, né, como uma grande lição, e coloca que 2021 não vai ser um ano em que a gente fez tintim com 2 taças no dia 31 e tudo mudou magicamente. Não mudou, né? Ele coloca que 2021 ainda vai ser um ano difícil, ainda vai ser um ano de um certo isolamento, mas que, acima de tudo, vai ser um ano de conflitos sociais. Porque, na verdade, o ser humano ele está cansado dele próprio. Ele está cansado de ter que resgatar o que ele próprio criou. E muita gente, muitas vezes, não acha a saída. E a saída a gente sabe qual é. Orai e vigiai. Fora da caridade não há salvação. E a maioria não está entendendo isso ainda. Não conseguiu entender isso ainda, né? Quando eu falo de obsessão, muitas vezes eu vejo certas cenas na televisão, aglomerações, né? Nós não vamos entrar na questão de se é boa ou se é ruim, não. Mas como isso se dá? De que maneira isso se dá? Hoje em dia, as pessoas não dançam mais. Não sei se vocês já repararam isso. Elas dançam, mas com o celular na mão, ali. Porque, na verdade, elas não estão se divertindo. Elas estão preparando o terreno para chegar em casa e colocar aquilo ali em alguma rede social para receber elogio, aplauso, etc. Que não deixa de ser uma forma de obsessão, né? A necessidade que a gente tem de receber elogio o tempo todo, de ser aplaudido o tempo todo, de ser paparicado o tempo todo. A psicologia chama isso de carência, né? Às vezes a gente até atrapalha um pouco os outros de tanta carência que a gente tem, mas na verdade é o orgulho disfarçado. É do tipo assim, epa, ninguém olhou para mim hoje ainda, eu tirei foto, já tô tão bonita, já postei ali, já postei dançando lá, não sei aonde, e ninguém olhou para mim ainda. Ou, quantos likes eu vou ter? Quantos não likes eu vou ter? Né? Essa disputa descaracteriza o objetivo real da nossa encarnação. Porque qual é o objetivo real da nossa encarnação? Sairmos daqui melhor do que quando nós entramos. Nós não somos seres encarnados, nós não temos nada. Semana passada eu tive uma discussão com a pessoa, uma discussão positiva, mas um pouco firme. Porque esta vaga é minha. Não, meu filho, você não tem nada nesse mundo. Nós não temos nada nesse mundo. Nem o nosso corpo físico nos pertence. Porque no momento que Jesus fala assim, ei, agora dá licença aqui, é a tua hora. O corpo fica ali onde estiver. A louça fica por ser lavada, a máquina com a roupa não bateu. Muitas vezes a gente tem planejamento de sair e voltar e fazer, às vezes não volta. E aí o que as suas coisinhas tão queridas, né? O que acontece com elas? Não acontece, passa para os outros. Nós não temos nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com principalmente nós espíritas, que nós sabemos disso, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso é uma coisa que é assustadora, porque se a gente prestar atenção direitinho, nós seremos cobrados. Quando alguém disser, quem foi você? Não importa se você teve não sei quantos likes, se você teve carro bonito, se você teve casa bonita, não importa nada disso. Não importa quantas louças você teve, quantas travessas você teve. O que importa é que você é um espírito, você é uma alma. A nossa casa, esta morada, é provisória. Estaremos brevemente na morada definitiva. E a gente às vezes perde um pouco a noção disso, né? É normal, é real,
é humano. Nós, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que é meu isso, meu filho, meu isso, meu aquilo. A gente tem o amor, mas não temos nada que seja nosso. E a gente sabe que nós estamos, como encarnados na Terra, há séculos sendo preparados para isso. E eu acabo tirando o chapéu, sim, para nós que tivemos a coragem de reencarnar num momento de transição, porque é o momento da maior bagunça. A bagunça está aí, está generalizada, ela vai estar acontecendo já, né? Tudo está sendo trazido à luz e mais mais virá à luz. Uma dessa palestra que eu escutei de 3 horas, uma das pessoas, essa pessoa falou isso. Inclusive líderes importantes terão, vamos dizer assim, a sua roupa lavada e assustadoramente muita gente vai se decepcionar muito, porque, né, tem muitos seguidores e etc. Então, assim, a gente tem que estar muito preparado para um momento de transição planetária, né? A gente tem que ter o coração sempre muito amoroso em relação ao nosso planeta Terra, porque é a nossa casa, é aquela que nos abrigou. Está cheia de probleminha, cheia de dificuldade, mas é o lugar que nos abrigou. E isso me fez lembrar agora da passagem do filme, do livro do Nosso Lar, né, quando o governador recebe o André Luiz e ele diz que ele sabe que há muitas moradas na casa do meu pai, mas que ele não troca o nosso planetinha azul por nada nesse mundo. Então, ele hoje está mal cuidado, está mal elaborado, está mal frequentado, como se diz, né? Mas está frequentado por quem precisa estar aqui. Por quem precisa estar passando por tudo isso e quem tem a responsabilidade de melhorar isso que está aqui. Quem tem a responsabilidade de lutar, não importa o meio, né, mas com dignidade, com amorosidade, para fazer com que essa Terra se torne um planeta de regeneração. E quem sabe a mão de Deus nos conduza. Ela sempre nos conduz, a gente só precisa permitir isso, né? Que ela nos conduza para que, ao estarmos sendo retirados daqui, possamos voltar um dia para um planeta de regeneração. Para um planeta onde o equilíbrio será muito maior, que é uma coisa que a gente pede tanto, né? O equilíbrio. Então, vamos cuidar com as nossas escolhas, porque essas escolhas é que nos levarão para moradas mais felizes, mais agradáveis, ou não, né? Ou não. Ou teríamos ainda que resgatar alguma coisa para um dia chegarmos a outras moradas mais felizes. E, finalizando, acatar, entender e analisar as palavras de Jesus quando ele diz: depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então esse é o nosso destino, nos tornarmos espíritos puros, de luz. Demora um pouquinho ainda? Demora. Mas a gente sabe que a gente vai conseguir chegar lá e depende do nosso esforço, depende da nossa vontade de melhorar, da nossa vontade de sermos seres mais cristãos, mais seguidores do Evangelho, de luz e de amor. Eu mais uma vez peço desculpa a vocês pela atrapalhação na entrada. Ficou a lição bem ficada. A professora Juliana está de parabéns. Uma paciência que o dia que eu crescer eu vou ficar paciente igual a ela. E vamos rogar a Jesus a bênção de terminarmos nosso estudo desta noite. Vamos rogar ao Pai
que nos ampare, que nos proteja. E vamos encerrar a noite juntos hoje, somos poucos, mas somos fortes, com a oração que Jesus nos ensinou e que deverá ser repetida no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois Teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada por toda a atenção, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Um grande beijo.